Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Já tivemos aqui bons painéis na parte da manhã, excelentes. Infelizmente tivemos esse atraso do Dr. Nicolite. Aqui no IAB a gente usa a prerrogativa, a gente inverte a ordem, não é? E de uma forma deselegante a gente bota os convidados para falar primeiro, os advogados falam depois, porque não tem negócio de advogado fazer a sustentação e o juiz na hora do voto ficar falando mal do direito do nosso cliente e dos advogados. Então a gente coloca aqui as autoridades para falarem antes. Foi assim no primeiro painel com a doutora Silvana Battini, falou a Fernanda Torti, uma advogada, depois. Nós mantivemos a ordem no segundo painel, falou o doutor César, desembargador, muito bem, mas adora advogado, falou depois, e tentamos montar a mesma estrutura agora. Falaria o doutor Nicolite, que é juiz, e eu falaria depois em defesa do lado dos advogados. Eu tenho a prerrogativa, né? Aqui a gente tem a prerrogativa de falar por último, a gente coloca isso, mas ele está um pouco atrasado e a gente tem que respeitar o tempo de vocês, então tive que mudar um pouco aqui o meu roteiro, que eu ia falar depois, poder contra-argumentar alguns pontos, debater. Não, vou ter que fazer aqui uma exposição sem problema. Agora chegou tarde, perdeu. Peguei a palavra aqui, não solto mais. Doutor André, por favor, venha compor a mesa. Vocês podem ver, ele estava lá fora esperando eu começar para criar o fato consumado. Essa é a teoria do fato consumado. Começou a falar, não pode mais inverter a ordem, ele agora vai ficar com a prerrogativa de falar por último. Doutor André, é uma honra ter o senhor aqui mais uma vez. Tá? Um prazer tê-lo, compor essa mesa com o senhor. Todos devem conhecer, doutor André Nicolite, eminente juiz, professor de processo penal e autor de um importante livro também, o Manual de Processo Penal, e hoje temos um debate aqui tranquilo, que acredito que nós vamos convergir em muitos pontos. Bom, vamos lá, o tema que a gente tem, começar o juiz de garantias, né? Eu vou começar aqui dando a palavra ao judiciário, não ao doutor André Nicolite, mas ao ministro César Peluso, que há pouco tempo deu uma entrevista ao Migalhas o que é que ele achava dessa questão do juiz de garantias. Ele que ficou mais de 40 anos na magistratura. Então, ele pontuou aqui, eu acho que eles talvez não estão percebendo a grandeza dos valores, que são os valores da imparcialidade e da condição de liberdade do cidadão, que estão inspirando essa medida e que podem orientar o exercício dos juízes de garantia ou de investigação, seja lá o nome que se dê. Eu acho que há uma má percepção disso. Eu acho que eles estão mais preocupados com dificuldades operacionais ou com necessidade de coerência, mas são questões periféricas, questões secundárias que não comprometem todas as vantagens que a magistratura pode ter no seu prestígio, inclusive com os juízes de garantia. Esse foi o pronunciamento do ministro César Peluso, ministro aposentado, sobre essa questão, essa celeuma que está sendo criada em torno do juiz de garantias, que veio na reforma penal aí, aprovada a partir da iniciativa do Poder Executivo, né? E o Congresso aproveitou e fez efetivamente uma melhoria significativa na nossa legislação processual penal, especialmente. Atuaram em vários diplomas, mas no Código de Processo Penal, acho que eles aproveitaram algumas questões que estavam mal resolvidas, da colaboração, e entraram ali dando uma qualidade. A questão do juiz de garantias, o que se busca com o juiz de garantias, efetivamente? O que se busca é a imparcialidade do magistrado, que é um princípio supremo para o processo penal e para todos os processos em si, mas para o processo criminal especialmente. O cidadão vai ser julgado, se deve ser preso, se não deve ser preso. No curso do processo tem uma série de medidas que podem ser tomadas, cerceadoras da sua liberdade. Então, um princípio fundamental, universal, em todas as legislações, no mundo inteiro, é que a pessoa seja julgada por um juiz imparcial. E essa imparcialidade, às vezes, ela não se coloca simplesmente porque o cara é Flamengo, é Botafogo, ele é xiita, ele não é xiita, ele é católico, ele é de direita ou de esquerda. Às vezes existem situações que podem acontecer no curso de um processo que acabem quebrando, ou na experiência da vida, que acabem quebrando aquela imparcialidade do juiz. Então é preciso que a legislação
seja cercada de cuidados e medidas para preservar essa imparcialidade contra as questões do ser humano e aquilo que a experiência mostra. Embora a gente tenha o homem ideal e o homem júri, não, eu sou completamente imparcial, não tenho nada, mas às vezes determinados fatos acontecem no decorrer do processo que você vê que aquele juiz que começou imparcial, que acredita que é imparcial, ele já está tomado por um viés, ele não está mais aberto às outras perspectivas que o processo pode apresentar. Ele tem a perda da imparcialidade dele. E isso, notadamente, se mostra no processo penal quando o juiz participa ativamente das investigações. Mesmo que ele não participe, ele tem duas formas. Na forma inquisitorial, onde ele promove, onde ele busca as provas, ou até mesmo ele participa quando ele está sendo invocado a participar. Não é? O Ministério Público requer alguma coisa a ele, a autoridade policial faz uma representação e ele toma conhecimento de um fato já sob uma ótica, já com uma narrativa, já com determinados elementos que podem criar nele uma convicção, um pensamento, uma linha com relação àquele fato, que ele não vai conseguir superar mais aquele entendimento inicial. E é contra essa realidade que acontece do processo cognitivo do ser humano e de sua decisão que resolveu-se segmentar o papel do juiz no curso de um processo de primeira instância, na fase de investigação e depois na fase de julgamento. Meu pai costumava dizer que o uso do cachimbo, né, faz a boca torta. Então, você tem determinadas experiências. O policial, ele entra lá cheio de boas intenções. Não é? Ele quer ser um policial imparcial. Ele não quer prender, ele não quer exorbitar, ele não quer praticar violência. Ele não deve pensar que ele entrou lá com esse objetivo. A pessoa que entra no Ministério Público, ele quer ser o primeiro juiz da causa. Mas, indiscutivelmente, no exercício da função, aquilo vai moldando uma personalidade. Meu pai dizia, o promotor é rigoroso, ele fala assim. O advogado pela sua própria profissão, é a profissão da compreensão. A gente é a turma do deixa disso. Não, calma, não é bem assim e tal. E o juiz tem que ficar distante, quieto, sereno, imparcial, observando aquilo para depois proferir uma decisão. É, via de regra, o comportamento que a gente encontra até socialmente das pessoas. O juiz é mais moldado para escutar e não ser tão falante, tão extrovertido. O advogado, o Ministério Público, cada um expõe a sua visão de mundo com aquela sua vivência. É claro que temos exceções, você pode ter uns profissionais no Ministério Público extremamente liberais, advogados, notadamente da área civil, muito rigorosos, acreditando muito na punição. Eu não vou defender aqui que a punição seja boa ou que ela seja ruim, não é isso que nós estamos falando aqui. Mas é claro que o advogado criminal, pela sua profissão, ele vai entender que a punição, via de regra, ela é excessiva, ela é demasiada, ela não resolve problemas, é da nossa linha, da nossa crença, porque senão você vai fazer outra coisa na vida, não é? Se você acredita que a punição é que vai salvar o mundo, o certo é você ir para ser delegado de polícia, Ministério Público, não ficar na advocacia criminal, ou ficar na advocacia numa outra linha, a área trabalhista, tem diversas outras áreas que a pessoa vai mais, coloca ali o seu íntimo, a sua forma de ver o mundo. Então, a magistratura, quando ela começa, por uma necessidade histórica, uma necessidade de garantias, a se aproximar da investigação, e isso veio, quando eu comecei a advogar, a mandado de busca e apreensão era o delegado de polícia que expedia a mandado de busca e apreensão. A questão tinha uma prisão que era absolutamente ilegal naquela época, mas que os delegados exerciam, tinha prisão por vadiagem, eles faziam prisão para averiguações. O cara, não, está preso para averiguações. Segurava o cara 24 horas na delegacia enquanto ele estava verificando se tinha crime ou se não tinha crime. Era uma prática já inteiramente ilegal, mas que efetivamente acontecia. A Constituição de 1988, trazendo mudanças e procurando reforçar as garantias do cidadão objeto, sujeito de uma investigação,
colocou o juiz que, para várias medidas, é preciso que haja autorização judicial. Então, com o avanço do lado tecnológico, a eficiência do aparelho estatal, o volume de procedimentos é muito grande, de pedidos, e você tem operações, às vezes, investigações, que levam 2 anos, e a ordem da investigação se inverteu, porque antigamente o delegado, a primeira coisa que ele fazia numa investigação era chamar o acusado, o suspeito, para dar a sua versão e trabalhava para desmoralizar. Hoje não, eles ficam 2 anos, quebram o sigilo fiscal da pessoa, hoje não é quebra, afastam o sigilo fiscal, afastam o sigilo bancário, afastam o sigilo telefônico, a pessoa fica 2 anos sob investigação, toda hora representações com o juiz, que tem a cada 15 dias que renovar aquelas medidas de interceptação, para, ao final de 2 anos de investigação, aí que vem uma operação, e muitas vezes, nem sempre, convidando o suspeito para prestar depoimento, mas já é com prisão preventiva, denúncia oferecida e tudo mais. Foram 2 anos o magistrado ouvindo uma versão, sendo a ele apresentado um lado da história, sem que o outro lado apresentasse, e já começa um procedimento com uma desvantagem enorme, via de regra, muitas vezes estão vendo aí, já com prisão preventiva, prisão temporária. Isso não é um privilégio da Lava Jato, foram várias operações na Justiça Federal que a forma de proceder foi exatamente essa. Eclodiam operações, várias pessoas presas, os advogados iam para a Polícia Federal, em cima de investigações, quebras de sigilo telefônicos que já haviam por meses ocorrendo. E aí, no curso da instrução criminal, é que o advogado tinha que tentar mudar aquele convencimento do juiz, que já ficou 2 anos ouvindo um lado, 2 anos e se convencendo de que aquilo era a pura verdade com relação àqueles fatos, ou pelo menos aos principais agentes. Você tinha uma questão periférica que você tinha alguma chance, mas no âmago, ali no olho do furacão, as chances de êxito da defesa eram nenhuma no juiz de primeira instância. Um juiz que, ao receber uma denúncia, já decreta a prisão preventiva do acusado, as chances de absolvição são mínimas, são absolutamente reduzidas. Então, o que a gente via é que e a prática mostrou isso, essa convivência do juiz com a investigação gerava um prejuízo quanto à imparcialidade do juiz para o julgamento, para a prolação da sentença. E naquela época, então, que o juiz, nas audiências, ele mesmo saía inquirindo, ele era quem perguntava antes, quase tudo a testemunha, ele já fazia toda a prova acusatória, ele já mostrava ali o seu viés, que ele estava buscando a prova para condenar, para confirmar tudo aquilo que foi feito antes. Isso era uma coisa que a gente tinha assim do lado empírico, não é? E lado empírico nós constatávamos isso. E aí, não foi no Brasil, é uma coisa que vem no mundo inteiro, essa questão do juiz das garantias, de separar esse juiz que atua na investigação do juiz que vai depois julgar o processo. É uma questão muito mais do sistema acusatório, né, que procura afastar o juiz da produção e afastar o juiz, inclusive o juiz que atua nessa fase, da fase de julgamento, e a questão do juiz inquisitorial, que a gente vê como um juiz autoritário. A gente vê na reforma do processo penal, lembra aqui, até de 2008, 2009, quando o juiz perdeu a primazia de perguntar antes às testemunhas e foi dado às partes, e ele perguntaria ao final supletivamente para compor alguma coisa, vários juízes não seguiam isso, se revoltavam. Teve até um forecrim que houve anunciado que o juiz podia perguntar antes, porque uma vez se ele era o destinatário da prova, é óbvio que era ele que tinha que começar perguntando, sim, até que o STJ saiu anulando todas as instruções que eram feitas dessa forma, eles se conformaram que efetivamente o juiz estava sendo afastado desse lado de produção da prova. Mas você sempre tem uma resistência, que é a questão da perda de poder. Então, nessa linha do juiz, afastar o juiz, criar 2 momentos do juiz de primeira instância, nós tivemos reforma na Europa, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, América Latina, Chile, Paraguai. Já vimos agora a questão do Ronaldinho Gaúcho foi preso, mas tá, o juiz de garantias vai decidir. Então, o Paraguai já tem, que é uma coisa que está estabelecida em várias legislações. Não é uma criação do Brasil de combate à Lava Jato, que hoje tudo que acontece no Brasil, a gente vê assim, isso foi para derrubar a Lava Jato. A Lava Jato é um modo, você é pró-Brasil, você tem que ser pró-Lava Jato. Se você é contra a Lava Jato, você é contra o Brasil e é pró-corrupção. E as pessoas utilizam, às vezes, isso. Não, como é contra isso, procura vincular aquilo a ser contra a Lava Jato e a ser pró-corrupção. Que o juiz de garantias, a imparcialidade do juiz, no fundo, é para favorecer os corruptos e derrubar a Lava Jato. Não tem nada a ver com a Lava Jato.
Isso é uma coisa que está acontecendo em outros países que não tem absolutamente nada a ver com a Lava Jato. É um princípio, uma busca de que o papel do juiz não é como investigador e instrutor, mas como controlador da legalidade e garantidor dos respeitos aos direitos fundamentais do investigado. Uma questão que surge lendo para esse nosso encontro hoje, muito interessante, eu descobri, a gente vê tudo isso que eu estou falando, exatamente era o meu lado empírico, né, que eu aprendi com meu pai, o juiz vai ficando viciado, nós já tínhamos a ideia, discutia com colegas que são contra, a doutora Cátia Tavares, que é diretora aqui, e eu dizia, não, mas o juiz aproxima que ele está perdido, então vamos separar, que a gente acha que, muitas vezes, juiz de garantias não vai ser, ele vai ser o juiz da investigação, vai autorizar tudo que o Ministério Público vai pedir, essa vai ser a tendência, mas pelo menos ele fica afastado do julgamento. É essa a ideia, como foi uma ideia antiga de desmontar o sistema inquisitorial, onde uma pessoa investigava, acusava e condenava e viu que aquilo não era satisfatório. Então separou, o delegado investiga, o Ministério Público acusa, agora o Ministério Público quer investigar também, tá bom, dizem que está aceito pela Constituição, mas o juiz ficou separado disso, agora nós estamos vendo que o juiz de primeira instância, como participa aqui, há uma contaminação, separar. E aí, pesquisando para esse nosso encontro, aí eu descobri uma coisa muito interessante, lendo Auri Hoppe Júnior, a questão da prevenção, de que o juiz prevento a prevenção, na verdade, deveria ser uma causa de exclusão da competência para julgar. A prevenção fulmina a imparcialidade. Né? No tribunal, e aí nós vemos que desde 1982, veja que coisa, né? A gente tem aqui a prevenção, estamos jogando tudo para a vara lá, a ex-vara do juiz Sérgio Moro, agora ministro, para a vara do Dr. Marcelo Bretas, é tudo o critério da prevenção que leva. Mas desde 1982, no caso Pirzac, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu que essa atuação do juiz acabava afetando a imparcialidade do juiz. Então, hoje em dia, em várias cortes europeias, nas leis europeias, a prevenção, ela cria a imparcialidade. A prevenção é um fato que afasta o juiz do julgamento, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui de uma outra forma, mas é exatamente isso. Né? Sob esse nome de juiz de garantias, na verdade não é isso. É uma causa de impedimento, é uma perda da imparcialidade e afastar aquele juiz. Então, já que o juiz ativo, que o juiz passivo, que é o juiz sob invocação, em ambos os casos há prejuízo para a imparcialidade. O juiz que participa da produção de provas na fase investigatória, de forma passiva ou ativa, ele acaba perdendo a imparcialidade. Quebra-se o triângulo porque ele se aproxima muito de um lado que, num determinado momento, só aquele lado convive com o juiz. Tem aqui o caso desde 82, eles falam da imparcialidade subjetiva e a objetiva. A situação objetiva tem que ser aos olhos do jurisdicionado. Se a partir de determinados fatos, determinadas decisões, embora o juiz garanta, não, eu estou imparcial, estou isento, ele diz, não, esse juiz, a partir desses fatos, né, não é mais imparcial para o julgamento desse determinado caso. Aos interesses em jogo, eles utilizam as aparências também como um elemento fundamental, e não só o elemento subjetivo. O juiz, efetivamente, reconhecer que ele já está envolvido, que ele já está com a sua parcialidade afetada. Eu citei aqui a questão das decisões do Tribunal Europeu. Eles assumem lá que na investigação instaura-se um processo cognitivo que irá prejudicar a necessária e futura imparcialidade do julgamento. A prevenção retira a imparcialidade. A prevenção passa a ser causa de exclusão de competência. Ao contrário, aqui no Brasil, a prevenção é utilizada para atrair uma competência de inúmeros casos. Lá, não. A prevenção ela é uma causa de exclusão de competência para o julgamento do mérito. Isso, inúmeras decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E o que nós vemos aqui? Exatamente quando o juiz decide uma busca e apreensão, um afastamento de sigilo, uma prisão, esse artigo do Auri, ele fala de duas coisas do processo cognitivo, que é interessante. Aí já é um lado mais técnico, científico, ao contrário daquela minha coisa empírica, de uma constatação, eu acho, eu percebo isso, que é no processo cognitivo, um exemplo é a dissonância cognitiva. Que normalmente as pessoas, para decidir uma determinada coisa,
a gente tem que ter a nossa decisão, os nossos atos tem que ter uma coerência com uma determinada decisão baseada numa razão, não é? Então a gente tem que ter. E aí, a partir de um determinado momento, tomada uma decisão, ele cita o exemplo, a pessoa quer comprar um carro, aí tem um carro que, esse é muito possante, carro A, é muito possante, tem um B, um C, um D, o C é mais bonito e tem mais conforto, mas não é tão possante. O C tem outro critério, até que ele decide que ele compra o carro A, que é o carro mais possante, né? Ele estava meio em dúvida, mas do momento que ele tomou aquela decisão, a partir daí ele vai se apegar a todas as notícias que saírem com elogio ao carro A, são aquelas que ele vai se apegar. Todas aquelas que falam daquilo que ele não fez a opção, como ele fez a opção pelo carro A, ele vai se apegar a tudo que vier valorizando aquela escolha. E vai depreciar, ignorar ou não valorizando tanto aquilo que foi o lado que ele desprezou, que ele escolheu. Isso é da natureza cognitiva. Outra coisa que eles fazem também, o efeito, ele utiliza uma pesquisa, o efeito da primazia do fato do conhecimento. Às vezes pegam uma pessoa e colocam assim, 2 exemplos. Pegam 5 adjetivos. Ele é inteligente, as coisas melhores na frente e as piores atrás. Pegam numa aula um palestrante. Esse palestrante tem essas 5 características. 2 notáveis, uma média, 2 piores. O cara faz uma palestra para um grupo de 50 pessoas. Numa outra sala, eles pegam esses mesmos adjetivos 5, e colocam em ordem inversa. As piores na frente e as melhores depois. Não é? Ele tem isso, tem aquilo, tal, e o inteligente vai entrar no final. E depois da mesma palestra, após a pessoa proferir a mesma palestra, o mesmo tema, naquelas 2 turmas, eles pesquisam a análise das pessoas para elas fazerem uma redação sobre o palestrante. E constataram que na sala onde os adjetivos elogiosos vêm na frente, havia uma visão muito melhor do palestrante, uma aceitação melhor, as redações eram muito mais elogiosas da sua palestra do que da outra sala onde os adjetivos que denegriam um pouco a imagem dele vinham colocados em primeiro momento. Ou seja, as pessoas, apesar da palestra ter sido absolutamente igual, não é, com o mesmo tema, o mesmo palestrante, a interpretação da palestra dependia daquela informação que era recebida a priori. Eram recebidas 5, mas só que em formas distintas. O que mostra que, no processo criminal, aonde você tem na investigação esse contato todo da autoridade policial, do Ministério Público, fazendo esse convencimento do juiz, quando a defesa entra em campo e tenta trazer os outros argumentos, essa desvantagem é enorme, porque aquela pessoa já tem uma tendência daquilo que ela conheceu antes, aquela informação que foi inicial. E agora que nós estamos falando uma coisa assim, que são 5 adjetivos colocados quase que imediatamente. Ele é isso, é aquilo. Não é um processo de 2 anos criando convencimento. Então, exalte a força das primeiras informações sobre uma pessoa. É o que eles analisam. A força das primeiras informações é impressionante para criar uma tendência e uma linha de pensamento, de interpretação com relação àquele fato e com relação àquele determinado agente. Então, os 6 adjetivos iguais geram um resultado inteiramente diferente. Visto isso, nós estamos falando aqui de lava-jato, de querer que não tenha mais o juiz A, B ou C, nós estamos falando de uma questão mundial. E que nós temos aqui no Brasil, essa questão surgiu de forma clara. Em um determinado momento, o senador José Sarney era presidente do Senado e ele resolveu ser o Napoleão brasileiro. Ia fazer uma grande reforma na legislação toda, montou uma comissão de juristas para fazer um código de processo penal, uma comissão de juristas para fazer um novo código de processo civil, que está em vigor, que o ministro Luiz Fux foi o presidente, e o código já está em vigor. Então, em 2009, saiu, essa comissão estudou antes, 2007, 2008, o desembargador José Moinhos Pinheiro integrou a comissão de direito penal, se não me engano, direito penal. Bom, e fizeram um PLS, que é o PLS, porque é Projeto de Lei do Senado, 156 de 2009. 156 de 2009. E esse PLS, eu tenho aqui, o que eles fizeram agora foi exatamente buscar desse PLS essa figura do juiz de garantias, que estava lá no artigo 15,
na fase de investigação, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especificamente. Aí vem os incisos, exatamente os incisos que estão lá nessa reforma que o Congresso fez agora, foi pegar no pacote Moro, trazer algumas coisas do Código de Processo Penal do projeto e inserir, como eu disse de início. Esse projeto, havia a ideia de que ia ter uma tramitação rápida aqui no IAB. O presidente da Comissão de Direito Penal, depois presidiu o IAB, foi o advogado Fernando Fragoso. Ele mobilizou um grupo grande, nós fizemos um estudo e fizemos um parecer propondo algumas alterações para esse projeto. E uma das alterações que essa comissão propôs, que depois virou até um projeto de lei independente, que foi apresentado pelo projeto de Código de Processo Penal do IAB, apresentado pelo deputado Miro Teixeira, na época. E aí nós vemos todo o problema. Nós estamos agora cuidando lá de uma ação de Constituição Supremo, porque os parlamentares, deputados, não viram o projeto do IAB. Eles ficaram só no PLS 156. Se o Congresso tivesse ouvido o IAB, nós não estávamos discutindo essa questão agora, ou pelo menos da forma como teria. Com o neoconstitucionalismo, provavelmente eles descobririam outras questões para levantar a inconstitucionalidade. Mas essa não, porque a inversão, a redação que o IAB deu, que a comissão deu, que nós enviamos para o Congresso, o mesmo artigo 15, estava aqui. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído no rol abaixo, eram todos esses atos, no rol abaixo estabelecido, ficará impedido de funcionar no processo. Então é simples, a redação era outra. Ao invés de dizer que o juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade e lá na frente transformar o juiz de garantias impedido de atuar no julgamento, nós simplesmente mudamos esse nome, juiz de garantias, porque a gente acha que efetivamente não vai ser, é um juiz que vai atuar numa fase. Todo juiz deve ser juiz de garantias, todo juiz tem que estar atento às garantias individuais. A redação é essa: o juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído no rol abaixo estabelecido, ficará impedido de funcionar no processo. É isso, nós estamos discutindo, é uma causa de impedimento, como o juiz que atua em primeira instância não pode atuar em segunda instância no processo, quando ele é promovido a desembargador, ou numa comarca do interior, se o juiz tiver uma mulher advogada atuante, em todos os casos que a mulher dele estiver atuando, ele vai estar impedido, e aí vão ter a comarca única, um juiz só. E aí, como é que vai ser? Vai ter que chamar, tem que ter um tabelar, tem que ter a questão do Código de Organização Judiciária. Essa questão, e aí vendo ontem os incisos aqui do PLS 156, são absolutamente os mesmos, com algumas inserções e um aprimoramento da terminologia. O PLS 156, eu falei, quebra de sigilo fiscal. Hoje não é mais quebra, é afastamento de sigilo fiscal, é afastamento de sigilo bancário, é afastamento, porque já está quebrado, é afastamento de sigilo. Então tem algumas modificações, mas é exatamente isso que nós estamos. Então, nós vemos, se tivessem seguido a fórmula do IAB, o problema talvez surgisse, mas seria outro, não seria a questão do juiz de garantias e uma questão de organização judiciária. O dispositivo atual, eu tenho aqui, como é que eu estou de tempo aí? 5 minutinhos. 5 minutinhos, então tá bem. Vamos lá. Ele tem alguns aspectos interessantes, né? O artigo 3º-A, o juiz penal terá estrutura acusatória, que é o que está na Constituição, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão acusatório. Até aí tudo bem. O artigo 3º, letra C, tem uma questão interessante e que foi debatida. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Já era assim do projeto, porque não há investigação longa. E cessa com o recebimento da denúncia ou queixa, na forma do artigo 399 deste Código. Isso foi uma discussão antes, lá no PLS 156, isso foi objeto de discussão, não cessava com o recebimento. Na verdade, achava que o recebimento não era exercido pelo juiz de garantia, era com a propositura da ação penal. Cessava
a competência deste juiz, e outro juiz examinaria. Mas o que foi visto, e vários juristas, estavam discutindo aqui com o Antônio Pedro Melchior, foi que se o novo juiz tivesse que examinar todo o inquérito, toda a investigação para ver se havia justa causa para a instauração da ação penal, ele acabaria sendo contaminado. O ideal era isolar aqueles elementos. Então, houve uma inversão de 2009 para cá, para que isolasse, o juiz do julgamento ficasse isolado inteiramente dos elementos do inquérito. E, com isso, o juiz de garantias ou o juiz da investigação, como queiram, ele examina também a questão do recebimento da denúncia. Um outro ponto aí que vai nessa linha, que ele examina. Mas o artigo 3º, parágrafo 2º diz: as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Aí surge uma questão, porque se tem uma cautelar em curso que ele tem que examinar, ele vai ter que ver os elementos que estão no inquérito, pelo menos alguns de uma forma superficial. Se for uma prisão preventiva, ele vai ter que se aprofundar dentro da questão, mais do que o desejado. Nessa mesma linha, está estabelecido que os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa. O objetivo é isolar. Então, o juiz da instrução não tem acesso aos elementos da investigação. Mas o parágrafo 4º diz: fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. O que poderão fazer com esse amplo acesso? Isso é a jurisprudência que vai ter que decidir. Poderão juntar nos autos as peças que acham que são mais importantes ou, na verdade, utilizada para fazer inquirição de testemunhas, como é utilizado, não é, notadamente nos Estados Unidos. Isso vai ser uma coisa que, como é que vai ser utilizado? O acesso às partes, mas o juiz não pode ter acesso. Como é que vai ser a utilização desse acesso efetivamente pelas partes? Qual vai ser o alcance disso? Eu tinha que falar ainda aqui, rapidamente, sobre essa questão. Aí vem as ações de inconstitucionalidade. Como nós estamos discutindo imparcialidade do juiz, não poderiam vir de que o juiz de garantias quebra a Constituição nesse aspecto. Então, a solução encontrada aí, tem as ações lá nos discute isso é neoconstitucionalismo, não é? E 2 decisões contraditórias do Supremo, decisão do ministro Fux e a decisão do ministro Dias Toffoli. Se o juiz de garantias, da forma como está proposta, interfere na organização judiciária, que aí a matéria exclusiva tem que ser proposta pelo Poder Judiciário. A minha visão é que não, é que efetivamente nós estamos numa questão de impedimento. Mas, efetivamente, o projeto foi um pouco além e tem um dispositivo aqui, o artigo 3º, letra E, e que nesse o ministro Toffoli reconheceu uma inconstitucionalidade, que diz: o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal, que aqui já seria uma intromissão na questão da organização dos tribunais. Como é que vai dizer, qual o critério que o Tribunal de Justiça utiliza para indicar o juiz da vara de execuções penais? Qual o critério que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro utiliza para indicar o juiz da vara de menores? É uma questão do tribunal lá que decide. Efetivamente, isso é uma questão de organização judiciária e que esse dispositivo não deveria estar aqui no Código de Processo Penal. Acho que a solução era muito mais simples. O juiz está impedido, é como se tem aqui o caso do juiz que está impedido em segunda instância porque algum parente atua, em comarca única, porque a mulher advoga, porque o filho advoga, seja lá o motivo. Cada tribunal vai ver como vai resolver isso. E outra coisa que diz é a questão do impacto orçamentário, que pode ter algum e pode não ter nenhum. Eu lembro aqui no Paraná, por exemplo, criaram lá que a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde exercia a jurisdição o atual ministro Sérgio Moro, era competente para todos os crimes contra o sistema financeiro do Estado do Paraná. Ia tudo para lá. Ele era competente para tudo. O caso era lá em Foz do Iguaçu, Cascavel, onde fosse, vinha para Curitiba. Havia uma centralização. Então, cada tribunal vai ver como organiza isso da melhor forma, com a sua independência. E pode não ter, na verdade, esse impacto orçamentário que eles já estão dizendo que necessariamente vai haver. A decisão do ministro Dias Toffoli mostra que não. Na visão dele, não vai haver esse impacto orçamentário. Cada tribunal vai poder se organizar. Então, estão discutindo isso, a inconstitucionalidade
formal da proposta, de onde partiu a proposta, que não foi do Poder Judiciário, e a inconstitucionalidade no aspecto material, a não previsão de verbas. Eu conversava com a desembargadora aqui, Simone Schreiber, e ela lembrava, na Lei 9.099, quando foi criado os juizados, ninguém perguntou de onde vinha a verba para a criação de juizados, essa questão não foi levantada de forma alguma. O que a gente tem efetivamente com esse neoconstitucionalismo, tudo colocam, né, sobre uma visão constitucional e está havendo uma inversão. Ontem o ministro Peluso falava na Globo News sobre a questão da presunção de inocência, como é que podem, só se eles engolirem aquele dispositivo da Constituição para admitir a execução sem o trânsito em julgado, da sentença condenatória, porque não há outra forma. E o Lênin Streck usa uma expressão interessante. Ele diz que hoje em dia não estão fazendo mais a interpretação conforme a Constituição. Estão fazendo a interpretação da Constituição conforme o desejo do intérprete, que é efetivamente o que nós estamos vendo em muitos casos. E com relação a essa do juiz de garantias, eu acho que trata-se de um mero impedimento. Acho que a solução é simples. Eu estou com o ministro César Peluso, para não dizer que é uma opinião minha. Eu acho que eles talvez não estão percebendo a grandeza dos valores, que são os valores da imparcialidade e da condição de liberdade do cidadão. Acho que esses valores estão muito acima do que esses que estão sendo discutidos atualmente no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.